Olá, meus queridos, dando continuidade à nossa aula de história, que a gente falou da vinda da família real para o Brasil, e aí eu também comentei com vocês sobre benefícios que aconteceram com a vinda da família real para o Brasil, né? E a gente vai dar continuidade também a esses benefícios, falando sobre as mudanças no Rio de Janeiro, né? O que aconteceu com o Rio de Janeiro com a chegada da família real, né? Vamos lá. A chegada da família real no Brasil causou grande impacto na vida colonial que existia aqui no Brasil naquele período. E era um período também que o pessoal também estava lutando pela liberdade do Brasil, por uma democracia, né? Mas vamos lá. Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português, pois toda a família real e todos eles vieram para o Brasil. Então, chegando aqui no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente, né, o Rio de Janeiro cresceu muito com isso, né? Tanto que se tornou a sede do governo, a sede oficial, que era em Salvador e passou a ser no Rio de Janeiro, ou seja, mudança de capital, certo? Primeiro tópico é isso aí, mudança de capital que houve, né, levando a cidade do Rio de Janeiro a capital oficial do Brasil, né? Isso aí já dá um outro ar para a cidade. Por isso, Dom João fundou diversas instituições para organizar sua administração e para estimular a economia e a cultura daquela região. Região de onde? De onde eles estavam morando, no Rio de Janeiro. Porque, claro, eles queriam estar morando num lugar mais agradável, mais acessível para eles. Eles queriam algo melhor para que eles pudessem lá viver e morar. Por isso o Rio de Janeiro ganhou novos contornos, novos ares, novos investimentos, porque eles queriam melhor para eles mesmos, né? Na realidade é essa, já que eles estavam morando lá, era, né, a nova moradia deles, enquanto Napoleão Bonaparte não retirava suas tropas da invasão lá de Portugal, a casa nova da família real de Dom João era no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então eles queriam mais comodidade, queriam uma vida melhor, né? Não igual a de Portugal, que era impossível devido, como é que eu posso dizer, às evoluções, né? Que era colônia, então eles não davam muita atenção para cá. Mas mesmo assim, com essa mudança de sede, Rio de Janeiro, né, ganhou muitos investimentos, né? Muitos mesmo. Né, tanto para a economia, e a parte foi investido na parte da cultura e tudo. Ele criou, por exemplo, a imprensa régia, né, que era distribuidora e fazedora de jornais naquela época, de notícias e tudo. Claro, ele criou, então ele só iria postar coisas positivas a seu respeito também, né? Ele foi assim, inteligente, ele foi sábio, né? Ele trouxe benefícios, mas que beneficiasse principalmente a ele e a família real. Criou também a Biblioteca Real, com muitos acervos vindo de Portugal, né? E criou também o Banco do Brasil, para você ter ideia. O Banco do Brasil, o BB, que nós conhecemos hoje, o Banco do Brasil, ele foi criado na época que a família real veio para o Brasil. Ou seja, é o banco mais antigo do nosso país, é o Banco do Brasil. Foi criado naquela época, né? E também criou o Real Horto, que a gente vai conhecer daqui a pouco, certo? Falando do Banco do Brasil, né, eram investimentos que as pessoas faziam, né, o banco servia para isso, para atrair investimentos, né, e atrair riquezas. Nem todos sabem, mas quando a família real partiu para Portugal de volta, né, deixou aqui Dom Pedro, né, mas Dom João ele fez tipo, quase um rapa no Banco do Brasil, né, com todas as riquezas que tinha no banco para levar para Portugal, né. O homem era esperto. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, lindíssima, né? Desse canto aqui, desse jardim botânico do Rio de Janeiro, no estado também do Rio de Janeiro, foi fundado em 1808, com o nome de Real Horto, que eu disse para vocês que a gente ia comentar. Esse é o Real Horto, conhecido hoje como Jardim Botânico, né? Que foi criado também naquela época, né? Da vinda da família real, para que eles pudessem aproveitar o local, para que eles pudessem ter um local de harmonia, de paz, para passearem, conversarem, né? A família real. Não era toda pessoa também que frequentava o Real Horto, né? Olha o nome, Real Horto. Por que real? Porque quem frequentava mais esse local aí era a família real, era a corte, eram as pessoas mais poderosas daquela época, né? Então
Então foi criado nesse intuito. Ainda hoje a instituição abriga espécies de vegetais de diversas regiões do mundo e serve como um importante centro de pesquisa. Ao lado, nós temos o chafariz central do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, num estado também do Rio de Janeiro, que foi criado em 2012. Esse chafariz aqui que vocês estão vendo, né? Esse chafariz não existia, claro, na época da vinda da família real. Foi criado em 2012, entendeu? Para dar um ar, para dar uma enaltecida na beleza desse Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que por sinal muito lindo, mas também é um fator histórico, não o chafariz, mas o jardim em torno de si, as palmeiras reais, né, e tudo mais, porque foi criado naquela época da vinda de Dom João em 1808, muitos anos, né? Uma história viva que nós temos ainda para se falar. Esse prédio que vocês estão vendo aqui, tá? Ele faz parte do acervo da Biblioteca Real, né? Parte do acervo da Biblioteca Real, essa aqui é a Biblioteca Real, né, que nós conhecemos, que nós temos aqui no Brasil. Né, muito importante para a história do Brasil, por sinal, né, vale a pena ressaltar isso aí, muito importante mesmo. Parte do acervo da Biblioteca Real foi trazida de Portugal, como eu tinha falado para vocês, né, tantas coisas do Jardim Botânico como da Biblioteca Real também. O Dom João trouxe de Portugal para criar, né, um acervo de pesquisas aqui, certo? Essa instituição, né, que atualmente se chama Biblioteca Nacional, abriga documentos e obras raras que são muito importantes para o estudo da história do Brasil. Ao lado, a fachada, né, que nós podemos falar, a fachada do prédio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 2012. Muitos dos arquivos, né, dessa Biblioteca Real estão digitalizados e muitos deles vocês podem até pesquisar, certo, na internet, que vocês vão adquirir as imagens. Quer dizer, não precisa nem estar lá ou visitar o Rio de Janeiro ou a biblioteca. Claro, né, que isso aí seria um prazer enorme para quem gosta da história, entendeu? Um prazer incomum. Mas, para quem quiser conhecer muitos acervos desses aí, basta ir para a internet, digitar o que você quer, certo? Que vai aparecer, porque muitos dos seus arquivos foram todos digitalizados. A missão francesa no Brasil. Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando a chamada Missão Francesa, que era a missão de resgatar e retratar toda a história, claro, uma história também que eles queriam retratar, né? A história da maneira deles. Isso aí, sem dúvida, a gente tem que falar. Né? Mas, mesmo assim, retratar uma história na qual vivenciava o Brasil naquele período, naquele momento. Um dos principais pintores que vieram para o Brasil, que até hoje, né, serve de pesquisa para muitos historiadores, para saber como foi a vida naquela época, o que tinha, o que acontecia, a parte de escravos, a família real e tudo, um desses pintores bastante famoso foi Jean Baptiste Debret. Jean Baptiste Debret, que nasceu em 1768 e morreu em 1848. Suas obras destacam aspectos importantes do dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para estudos, né, ou para nós estudarmos a história do Brasil, conhecermos um pouco mais da história do Brasil e saber como eram as coisas naquele tempo. Ele tentava retratar um pouco mais da naturalidade do dia a dia daquela época do Brasil. Aqui nós temos exemplos de algumas obras, né, de Jean Baptiste Debret, que a gente pode observar aqui. Essa primeira obra aqui, né? Muitos aspectos culturais da cidade do Rio de Janeiro naquela época, né, do século XIX, são temas das obras de Debret. O entrudo, representado na pintura ao lado, era um tipo de brincadeira praticada no carnaval, principalmente entre as pessoas escravizadas e pobres. Entrudo, litografia produzida por volta de 1838. Como vocês podem observar, né? Pessoas aqui mascaradas,
com brincadeiras, né, escravos, né, pessoas de um nível mais baixo, como a gente estava falando, pessoas mais pobres e escravos que faziam essa brincadeira nas ruas, né, do intrudo. E aí Debrecht, né, pintou para registrar e conhecermos como era mais ou menos que eles faziam, que eles brincavam naquela época. Temos várias outras obras de Debrecht, como vocês vão conhecer agora. Aqui também embaixo, mais uma obra de Jean-Baptiste Debrecht. Né? Debrecht também representava o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira do século XIX. Ao lado, uma loja de barbeiros, né? Litografia produzida por volta de 1821 por ele. Aqui temos vários trabalhos, né? Não só da parte da barbearia, mas a barbearia está citada logo aqui, né? As pessoas, lembrando que muitos escravos também naquela época faziam o papel de barbeiro. Lembra que a gente falou dos tipos de escravos, escravo de ganho, escravo de aluguel, né? Vários tipos de escravos, escravos domésticos, né? A gente comentou sobre isso. Tá aqui, um deles, né, está aqui trabalhando na barbearia. Para quê? Para dar lucros ao seu dono, né, aos seus donos. Aqui nós podemos citar outro, né, escravo também vendendo produtos, né, no dia a dia das ruas, que era para estar enaltecendo, aliás, enriquecendo, né, no caso, os seus donos. E é esse quadro conhecido também, como eu falei para vocês, Loja de Barbeiros, né, que é retratando o dia a dia da barbearia naquela época. E aí, encerrando a aula de hoje, com essa imagem belíssima aqui da Biblioteca Real, conhecida hoje como Biblioteca Nacional, tá bom? E lembrando que a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre mais história do Brasil, falando do primeiro reinado e do segundo reinado, né? Vamos saber como foi essa transição de reinados que houve aqui no Brasil e, claro, comentar um pouco sobre a independência no Brasil, que o Brasil chegou, né, na sua independência com essa parte do primeiro reinado e segundo reinado. Espero que tenham gostado da aula de hoje, né? Dá um cliquezinho lá e boa aula para todos, tá bom?